Fala pessoas! Tô vindo sem script mesmo, mais para fazer um desses fluxos de pensamento, né? Igual o pessoal fala na gringa, sobre o estado da franquia do Mega Man. Foi lá em 2018, né, que resolveram finalmente anunciar o Mega Man 11, depois de muito tempo sem nada. E teve um pessoal apaixonado que falou, agora, né, agora é tudo nosso, nós que nós, não tem mais erro. E eu sempre olhei com o pé atrás, falei, não, tudo bem, anunciaram um jogo novo, né, legal, fazia muito tempo, né, quase uma década sem jogo, mas sempre com cautela, né, vamos parar pra ver. Aí o jogo saiu, foi bem recebido, vendeu lá 1 milhão de cópias, né, que é a atual tara de qualquer produtora de jogos, pelo menos na economia que a gente tá. E aí as coisas ficaram meio quietinhas, né, já tinha anunciado a coletânea, né, o Legacy Collection do Mega Man X naquela época, e aí saiu, deu grana, né? Também, todo mundo já ficou feliz e todo mundo já ficou meio na expectativa, né? Não, pera aí, se sai o Mega Man Legacy Collection, né? Que foi antes do Mega Man 11, vendeu legal, já faz o Mega Man 11, né? Então o pessoal ficou na expectativa. Sai o X Legacy Collection, sai o X9 na sequência, mas vimos que não foi muito assim, né? Apesar de ter tido vários sinais assim, né? Eu não lembro o que era, eu acho que era um CD lá que saiu junto com a X Legacy Collection que falava, a luta de X ainda não acabou, e o pessoal também já pegou o hype. Mas aí saiu foi o X-Dive, né? Que eu joguei quando estava no Closed Beta, mas já no Closed Beta eu já vi que estava muito cansativo, né? Que a diferenciação dos personagens era muito pequena, era no máximo os caras tinham 2 skills diferentes, mas você sentia que estava jogando a mesma fase, né? Aliás, com a mesma coisa, muito parecido. E no final das contas, ali no jogo em si, eu joguei no Closed Beta, tive que jogar num emulador de Android, porque tio aqui não é rico, né? Então o celular não é de alta performance, não é um celular gamer, nem nada. E eu só achei que, assim, cumpria função, que pra um Mega Man de celular até que ele tava, né, bem desenvolvidinho, mas como já diziam na época dos nossos pais, né, bonitinho é feio com dó. E tava uma vibe meio desse tipo, né, que tá legal, mas tá legal porque é pro café com leite, né, pra um café com leite tá legal. E aí, no final das contas, aconteceu o seguinte, né? Apesar dos pesares, o X-Dive vinha, estava atualizando tudo, aí começaram a parar as atualizações e todo mundo já ligou o alerta, porque já falou que em qualquer jogo de gacha, né? Que são esses jogos de celular que você tem que ficar rodando a roleta para conseguir personagem novo mais poderoso, quando começa a parar as atualizações, vão parar de dar apoio ao jogo, né? Vai parar de ter atualizações, vão encerrar. Foi exatamente o que aconteceu. Mas aí a Capcom lançou a versão offline, né? Beleza. E o pessoal ficou meio com o pé atrás porque falou, não, mas espera aí, muita gente encarava o Dark dessa maneira mesmo, que eu falei que, não, é um jogo, mas é o café com leite, né? Muita gente não considerava nem um jogo de fato. Não falava assim, não, mas é um passatempo até eles conseguirem fazer, né, de fato, um X9 ou um Mega Man 12, né, que também acho que é bem possível. Ficou por isso. Aí quando eles falaram que só tinham offline mesmo para celebrar o aniversário da franquia nesse último dezembro, a galera já ficou meio, né, pistola. Que meio que não, peraí, se vocês estão falando que as coisas mudaram de figura, já tá meio dando a entender que não, né? Porque, beleza, lançou um gachazinho e tal, mas lançou um Mega Man 11, que eu acho assim também, cara, eu ainda não tive tempo de jogar o Mega Man 11, né, que você já viu, quando você já tá velho, né, eu tenho que aproveitar que posso falar que eu tô velho porque os cabelos brancos não vieram com força ainda, mas quando vier vai ser cruel. Quando você tá velho, assim, trabalho em primeiro lugar e o resto, terceiro, quarto, e você se vira. E eu não tive tempo de jogar o 11 até agora. Mas o que eu reparei foi que a maioria dos long plays, assim, tem umas 2 horas, tal, legal. Posso estar errado, mas eu fico com a impressão de que se é um jogo que você consegue zerar em umas 2 horas sabendo o que fazer, não me parece que é aquele jogo que expendia tanto esforço que não tem como a Capcom só fazer de, sei lá, de 5 em 5 anos, que são os AAA de hoje em dia.
Não sei se precisa ficar naquela sanha, né, de um jogo todo ano, porque na época, nos começos dos anos 2000, né, até mais ou menos uns 2005, tinham várias equipes da Capcom e estava tudo dispersado, né. Tinha o pessoal cuidando da série X, tinha o pessoal cuidando da Battle Network, que é onde estava o Inafune. Então até por isso parece que tinha um esmero maior, além de simplesmente estar dando mais dinheiro, né? Porque, cara, teve desenho, tudo, teve uma época, né? O desenho e tal, foi legal, deu grana, os jogos vendiam bem. Tanto é que financiou diretamente a continuação, que é o Star Force, o Yosei no Rockman, né? Tudo mais. E não tem como negar que, assim, a qualidade ficou no mínimo muito desigual, né? Entre cada equipe que cuidava de alguma série. Então, até por não ter agora esse hiperfoco, né, de não ter tantas equipes trabalhando ao mesmo tempo em várias versões da franquia, eu não duvidaria que para conseguir fazer um jogo assim, que é 3D, mas a jogabilidade é 2D e tudo mais, e é bonitinho e tal, o orçamento é adequado, eu acho que se eles quisessem, eles até conseguiriam lançar um jogo a cada ano, mas eu diria até mudando um pouco o foco, né? Não assim, não, todo ano tem um Mega Man clássico novo, todo ano tem um Mega Man X novo. Meio que assim, um ano é um Mega Man clássico, daí vem o Mega Man X, de repente, sei lá, faz uma coisinha mais suave pro Mega Man Legends, né? Porque até de acordo com o Inafune, que sempre foi o maior interessado na coisa, nunca vendeu muito legal. Mas eu acho que seria praticável, porque como o pessoal fala muito isso de todo ano o lançamento, tá pensando mais nesses jogos AAA que precisa de um nível de esmero e polimento absurdos e sai aquelas loucuras que nem aquele Call of Duty, que eu acho que os caras reciclaram o final de um jogo passado, um negócio assim, os caras falem na coxa de qualquer jeito. Mas eu também não faço questão nenhuma que seja todo ano. Eu acho que no mínimo um ano e meio os caras conseguem lançar uma plataformazinha 2D sem, né, como se diz, sem estourar as pregas nem nada, né? A analogia ficou feia, mas enfim, não veio uma ideia melhor na cabeça. Mas fora todo esse detalhe, o que está me dando a impressão, né, que agora a gente amarra no título do vídeo, é que eu acho que a Capcom, para usar um ditado que o pessoal fala muito em política, não esquece nada e não aprende nada. E eu tenho essa impressão mesmo dos caras. Então, assim, eu digo até, você vê que no caso eles costumam pegar um negócio que dá certo e espremer até sair sangue. Até porque, vê o Mega Man clássico mesmo, já tá no 11º jogo, né? Isso não é nenhum absurdo, não é uma opinião polêmica, até por conta do tanto de sequência que a franquia já tem. Mas no mínimo tem que dar aquela alteradinha pra você não ficar enxugando o gelo, né? Mas por conta do X-Dive mesmo ter sido encerrado agora, quem é o pessoal que tem mais fonte, né, que até vazou o desenvolvimento do Mega Man 9 quando as coisas já estavam meio paradas, vazou o desenvolvimento do X-Dive e tudo mais, tipo o pessoal lá do Proto Dude Rockman Corner falou, tudo indica que a Capcom vai aproveitar agora para fazer o gacha do Battle Network, né, do Mega Man EXE. E aí por isso que eu falei que eles não esquecem nada e não aprendem nada. Eu acho que é muito difícil a Capcom já ver que o X-Dive deu certo, que foi assim, lançamos uma Legacy Collection que vendeu bem, daí nós lançamos um gacha em cima dela e fez dinheiro, porque eles falaram que o X-Dive ajudou muito, né, no ano do lançamento, a divisão de jogos mobile da Capcom. Então, por conta disso, acho que eles querem aproveitar que a Legacy Collection da Battle Network também vendeu muito bem e aproveitar, né? Até porque sempre esses revivals de 20 em 20 anos costumam dar certo e como o Battle Network foi o mais mainstream que o Mega Man já chegou, tenho certeza que eles vão querer voar em cima. Então eu acho que isso ainda sai, porque eles estavam falando que estava sendo desenvolvido, né? Inclusive pela própria Capcom do Japão e não pela Capcom de Taiwan, igual foi com o X-Dive, né? Que já é algo parecido que aconteceu lá com o X5 em diante, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso pra gente destrinchar certinho o que aconteceu, até onde a gente sabe, né? Porque essa história não foi contada até hoje, a gente só consegue juntar várias declarações para ver, né, o que indica que pode ter acontecido, mas mesmo assim tem muitas lacunas.
E eu acho isso, cara. Eu acho que eles realmente vão investir agora no gacha do Battle Network. De todo modo, o que tá dando a entender foi que eles encerraram o X-Dive, porque eles já falaram, não, mas agora veio do Battle Network. E eles acham que Mega Man não aguenta 2 gachas. Inclusive essa questão das vendas da Legacy Collection, isso é só uma presunção minha, mas eu tenho a impressão de que o próprio Mega Man Zero, né, ele ia ter um gacha que ia meio que misturar com a série X e tudo. Tinha uns vídeos lá que vazaram de promoção da... acho que da... não lembro se era da Nebula Joy mesmo, que é o pessoal que tá ainda com o X-Dive que está na versão online. Acho que eram eles que iriam desenvolver. E foi cancelado. Assim, já tinha alguns vídeos, né, alguns vídeos promocionais até, mas eles não lançaram, simplesmente cancelaram. E eu tenho a impressão que às vezes foi isso porque a Legacy Collection da série Zero e da série ZX não vendeu muito legal, né, em comparação com as outras Legacy Collection que a gente teve, porque teve da série clássica, da série X e a Battle Network. E isso daí a Capcom fez questão de dizer, né, tá indo bem, vendeu legal, né. Acho que essas três todas bateram na marca de 1 milhão, e a Zero ZX Legacy Collection bateu ali, eu acho que 1/4 das cópias. Eu acho que o último gráfico que eu tinha visto estava em torno dos 250 mil cópias. Que já era uma série mais nicho, né, até por ser uma coisa mais do portátil, o Mega Man era uma série mais de consoles. Então eu tenho essa impressão também que o desempenho de cada Legacy Collection foi instrumental, né, para a Capcom decidir se faz mais coisas em cima. E aí, cara, fica uma questão meio assim, eu acho que a Capcom tá operando numa lógica, vamos dizer, na teoria da seca, eu chamaria. Porque quando o Mega Man 11 veio, eu acho que a gente não pode ignorar o contexto. Fazia, eu acho que quase 10 anos que não saía nada, foram projetos atrás de projetos cancelados, né? Apesar que vou fazer uma ressalva aqui, que todo mundo ficou muito chateado que ia sair o MMO, né, o Massive Multiplayer Online, que chamava Mega Man Online, que era focado na série X, mas tinha participação de alguns personagens de outras séries, que ficou parecido muito com o que seria o X-Dive no final das contas, né? Eu vou colocar aqui no card se vocês quiserem ver os vídeos de gameplay, que eles anunciaram, mas o jogo não saiu. Muita gente na época falou, ah lá, a Capcom tá tirando casquinha, mas o que aconteceu foi que a produtora desse jogo, que se eu estou certo chamava New Wiz, né, isso é coisa de mais de 10 anos atrás, ela passou por uma reformulação, a empresa inteira, e no final das contas o pessoal teve que escolher quais projetos focar e não focar, e aí eles cancelaram esse Mega Man Online, né. E pelo que tudo indica, foi mais porque eles tiveram problemas na própria empresa deles e não porque a Capcom cometeu o BD. De todo modo, esse jogo ficou muito parecido com o que o X-Dive virou. Mas enfim, eu tenho essa impressão de que a Capcom está atuando nessa lógica da seca, porque o contexto do Mega Man 11 foi que não saía nada. Depois de muito tempo assim, de silêncio, a Capcom resolveu lançar o jogo, né? Até, se eu me lembro bem, anunciaram um aniversário tudo. E aí o pessoal encarou, né, com muita boa vontade, porque todo mundo estava querendo alguma coisa nova e a Capcom só dava de ombros, né, só lançava coletânea, fazia no máximo uma aparição especial em algum jogo. Daí vieram com esse jogo novo aí tudo, e todo mundo que gostou, né, tal. O produtor parecia bem engajado, né, era um cara que já tinha trabalhado pelo menos no Mega Man 7 também. Mas tem todo esse contexto, que era uma franquia que não saía nada. Então teve todo aquele apelo emocional mesmo, muito forte, de voltamos e, né, tudo mais, tal. A própria questão que eu falei, que boa parte da fanbase também falou, agora é nós, né, não tem mais chororô. E eu tô achando que a Capcom quer continuar cultivando esse panorama, que eles querem lançar muitos poucos jogos para sempre ter essa impressão de que não sai muita coisa, então tem que valorizar, né, e tudo mais, que é o exato oposto do que fizeram lá no começo dos anos 2000. Imagino que até para surfar na própria onda, né, do Battle Network, como já estava uma coisa muito mainstream mesmo, eles já falaram, bom, é uma maré em ascendente, a maré em ascendente levanta todos os barcos, né, então
Um ditado aí que eu acho que o pessoal gosta de falar em mercado financeiro. Então tem isso. Então eu acho que a Capcom agora quer só jogar na retranca. E até por isso que eles teriam encerrado o X-Drive para focar nesse provável gacha do Battle Network. Mas que na minha opinião vai rolar. Então eu acho, sei lá, eu acho assim que talvez não adianta ser ir 8 ou 80, porque a gente já viu o que foi, né, a franquia quando ela estava funcionando na lógica do 80, e agora acho que ela está meio que funcionando na lógica do 8, né, que é basicamente pouco lançamento, tudo, e pelo menos ao que eu entendo não é um jogo que tenha tanto esmero, né, que você tenha que jogar tanto na retranca o desenvolvimento. Não acho que seja um motivo para tornar a carinha de vaca de novo, jogar para 500 equipes e deixar umas equipes que não sabem o que está fazendo da vida fazer o que bem entender da cabeça, né? Que nos deu umas pérolas como a série X inteira depois do X4, né? Mas eu acho que é uma questão mais de saber dosar, porque o que eu estou vendo é que agora a Capcom está aproveitando muito para ficar bem mais nessa questão de um pouco lançamento, como eu já falei, e lançar agora muito Model Kit da Kotobukiya, né? Que também sai num precinho legal, tudo. Então parece mais que fica parecendo um pouco, assim, é uma chave meio, uma série meio chaveirinho para Capcom agora, eu acho. Que basicamente é isso, né? O pessoal vai jogando bem na retranca, se apega muito ao apelo nostálgico, né? Muito de... Me dá muito essa impressão de que, olha, né, tá aqui, mas não tá aqui toda hora, vamos, né, vamos valorizar, mas eu acho que você lançar alguma coisa de 2 em 2 anos não vai afetar essa impressão, né, assim, essa aparência que eles querem dar, pelo menos na minha opinião, conforme eu disse, essa aqui é a minha teoria, né, que é a teoria da seca. Mas, né, há de se ver, porque eu lembro que quando já estava chegando perto dos 5 anos, muita gente falava, ah, mas você quer que fique igual aos anos 2000? Não, mas não estão pedindo para soltar, né, um Metal Gear a cada 2 anos, aliás, a cada 1 ano, nada disso, que já é uma franquia muito mais difícil de trabalhar, né, de tantas coisas, né, isso daí, tem muito mais variáveis. Não estou querendo aqui agora, não estou querendo me derreter em elogios a nenhuma franquia. Eu acho que se você olhar o game design de uma maneira objetiva, você já vê, porque mesmo estando o jogo ali em 3D no modo artístico, né, boa parte da lógica do jogo ainda é 2D, assim, você vai ter aquele plano de visão mais simplificado, você não tem que ficar lidando muito com o eixo X, o eixo Z, né, porque você tem basicamente ali o eixo X e o eixo Y, né, que o eixo X é o personagem andando na horizontal e o eixo Y é o personagem plano na vertical. O Mega Man se resume mais ou menos a isso. O X7 até deu errado porque o pessoal fez um jogo que teria que ter repensado desde o início como você iria lidar agora com a terceira dimensão, que não é só o eixo X e o eixo Y, e acabaram fazendo de qualquer maneira. E até por isso, até hoje, tem gente que fala que não tem como fazer Mega Man em 3D, que eu acho que é... Perdão, assim, né? Perdão a sinceridade, mas eu acho que é uma grande bobagem dizer que não tem como adaptar. De todo modo, vamos ver. Já teve agora um anúncio, né, da Kotobukiya, que apareceu algo que já estão dizendo, né? O pessoal que já tem fontes está dizendo que não é nada que a gente já tenha visto, que é algo novo. Então, no mínimo, é uma variante nova para algum personagem, né? Tipo X ou Zero, que ainda é meio que o foco da linha deles por enquanto. Que eu acho que agora esse foco vai mudar para a série Battle Network por conta do possível gacha, né? Mas como a Legacy Collection fez muita grana, também acho que isso faz sentido. Então tem gente que já está achando que isso é sinal de que vem um jogo novo. E não é impossível, porque o próprio Mega Man 11 foi anunciado bem na miúda, né? Eles enfiaram uma concept art do Mega Man 11 na Legacy Collection que tinha o Mega Man 8, fingindo assim que era uma arte do Mega Man 8 e dando de ombro assim, mas o que é isso aqui, né? Ah, sei lá, tá aí, né? E a Capcom não falou nada, só jogou lá como um petisco. E aí depois eles lançaram um boneco novo da Hall, né? E o boneco novo já tinha o design do Mega Man 11 antes de ter sido anunciado, se não me falha a memória. Então, assim, não é impossível, já fizeram algo parecido, né? Pode ser, mas conforme esses anos de quietude foram, temos que ver.
De qualquer modo, essa daí é a minha opinião. Eu acho que esse silêncio todo, né, pelo menos para fazer um jogo que não seja gacha, não sei, né? Eu acho, até esqueci de comentar isso, eu acho que a Capcom cancelar o gacha do X-Dive para focar no gacha do Battle Network até faz sentido, porque algumas franquias, tipo Sensei, você vê que tem vários gacha funcionando, mas acho que a lógica também já fica muito diferente, né? Porque as empresas simplesmente licenciam a franquia e aí eles que têm que arcar com o desenvolvimento. No caso da Capcom, né, já é o desenvolvimento eles mesmos que têm que custear e talvez eles vejam que não tenha toda essa bala na agulha, que é melhor realmente ir com cautela. Porque, embora a Sensei tenha vários gacha, eu vi que de Yu Yu Hakusho tinha pelo menos 2, eu acho que os 2 já encerraram o serviço, né? Então, realmente é uma questão de saber olhar o buraco antes de pular. Mas eu fico com a impressão de que a Capcom está exercendo cautela demais e que não é nem assim, que a franquia não comporte, e mais que eles querem que se ater, né? A esse apelo todo que o Mega Man 11 teve, de meio de um retorno de prestígio, e eu acho que eles querem se apegar a essa ideia do prestígio, mantendo assim a série muito em baixa, com pouco lançamento, né? Eu digo mais em baixa no sentido de perfil, né? Perfil um pouco mais recatado, né? Low profile, como diria o pessoal na gringa. Mas essa daí é a minha opinião. Você concorda, discorda? Comenta aí embaixo. Deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, porque o algoritmo quer ver porrada. Eu já vi assim, pelo menos no Twitter, né, que X é o protagonista da série X, o Elon Musk que se estoure. O pessoal já viu, se você deixar no X assim, um comentário, sei lá, de um cara salvando um cachorrinho da morte, pode ter 450 comentários falando, putz, velho, mandou bem e tal, coitado do filhotinho. O primeiro comentário que fala assim, parecido, filho da mãe, você se acha gostoso, vai estar no topo, que o algoritmo percebe, né? Então, pode xingar também, daí ajuda o algoritmo, enfim, é isso daí. Eu também já estou com um vídeo gravado para outro vídeo ainda focado em Mega Man, falando sobre level design, né, assim, tudo que vai na criação de uma fase. Então vamos ver quando eu consigo pôr isso daí no ar. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!